O PSD Mulher começa a apresentar mais um Opinião de Mulher, sempre trazendo uma mulher extraordinária. Hoje, nossa companheira extraordinária é Letícia Bol Vargas, uma querida companheira, uma das fundadoras do partido no seu estado, o Rio Grande do Sul. Logo no início da vida do nosso partido, ela assumiu a coordenação do PSD Mulher no Estado, mas em seguida a sua grandeza subiu de patamar e assumiu a direção do partido, o PSD no Estado do Rio Grande do Sul, para o nosso orgulho. O PSD tem 27 diretórios regionais. São 26 estados e o Distrito Federal. E por mais de 8 anos, o estado do Rio Grande do Sul foi o único diretório regional comandado por uma mulher, que é secundado também por outra mulher, a tesoureira Rosângela Negrini. Então, nós vamos hoje conversar com uma das pérolas do PSD Mulher, uma companheira extraordinária, uma companheira que dá orgulho a todas nós, porque assumiu uma responsabilidade grande que tem muito significado para nós. Ela comanda o PSD no estado do Rio Grande do Sul e comanda com muito sucesso. Fez o partido crescer, trouxe pessoas e políticos e políticas importantes do estado inteiro. Estamos prevendo para as próximas eleições muito sucesso em muitas candidaturas. Eu estou aqui acompanhada por minha companheira Ivani Bosco, senadora suplente, secretária do Espaço Democrático, da Fundação Espaço Democrático e de mais umas centenas de outras atividades. A Ivani Bosco vai comigo conversar com a Letícia Bol Vargas. Ivani, a palavra é sua. Olá, Letícia, como você está? É um prazer tê-la aqui conosco nesse nosso projeto de conversar com pessoas ilustres do PSD. E, sem dúvida alguma, você se enquadra melhor nisso. É um prazer muito grande. A Alda já posicionou muito bem o seu papel dentro do nosso partido. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta. Como você chegou nessa posição que você está? Como foi o seu início nessa carreira política? Conta pra gente. Olá, querida Alda e Ivani. É um prazer poder estar aqui falando em nome do Estado do Rio Grande do Sul pelo nosso PSD, partido que muito me orgulha, que me fez entrar na vida política e graças a toda a construção que nós fizemos, iniciando a participação no PSD Mulher, hoje eu presido o partido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não é fácil a mulher ocupar um espaço de fala dentro do meio político, mas com muito orgulho, eu digo dando um passo de cada vez, a gente consegue mostrar a força da mulher e como se faz com a presença efetiva da mulher na política. Eu entrei no PSD, o PSD foi o meu primeiro partido político de filiação partidária, o que muito me orgulha desde a fundação do PSD no nosso Brasil. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, entrei exatamente por acreditar na transformação que nós podemos fazer e realizar através da política. Com isso, aos poucos, caminhando, me colocando sempre como uma soldada do partido, fui ocupando alguns espaços, conseguindo apresentar também as minhas ideias e as minhas propostas dentro do partido e ocupei primeiramente a coordenação do PSD Mulher aqui no nosso estado. Trabalhando sempre, claro, para que tenhamos cada vez mais mulheres ativas dentro do universo da política. Concorri nas eleições de 2014 porque acreditava que tinha muito a contribuir com o partido e assim a cada passo
fui construindo a presença da mulher dentro do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, nós vivemos aqui um momento importante da política. Recebemos no nosso partido nesse ano a sempre senadora Ana Amélia Lemos, que é uma ilustre figura da política brasileira, e isso demonstra que nós estamos no caminho certo pela participação efetiva da mulher. Quando eu assumi o PSD no estado do Rio Grande do Sul como presidente, eu sempre falei, a minha ideia principal na condução do partido é dar voz e oportunidade para outras mulheres, porque a gente sabe dessa dificuldade da mulher se construir dentro do ambiente político. E aqui a gente trabalha principalmente dessa maneira, sempre com muito diálogo, sempre abrindo muitas portas, trabalhando, trazendo mulheres para dialogar e fazer uma construção efetiva na política do estado do Rio Grande do Sul, de participação, de troca, porque quando uma mulher se propõe a fazer parte da política, acredito que é esse a minha principal motivação. Ela se propõe a construir a mudança, ela se propõe a transformar a sociedade onde ela vive. E aqui é para isso que eu ocupo esse espaço, para que a gente possa construir um partido plural, não só para a mulher, mas para todos, porque nós somos parceiros de trabalho e parceiros de construção. Conseguimos aqui no estado do Rio Grande do Sul trabalhar com igualdade, com respeito e sempre com bons projetos para construir o dia de amanhã. A minha trajetória aqui, claro que teve apoio de muitas pessoas, porque nós não conseguimos de maneira nenhuma chegar a algum lugar sozinhas. Então eu queria agradecer essa oportunidade e falar, Alda e Ivani, que vocês são uma referência para nós gaúchas, e acredito também que para todos os nossos estados do nosso Brasil, no sentido da força que vocês passam para nós mulheres continuarmos essa caminhada diária em busca da igualdade. Deixa eu saber uma coisa, Letícia. Eu vejo muitas fotografias suas percorrendo o estado, porque para ter o sucesso que você está obtendo agora, você andou muito. E em muitas fotos eu vejo 20, 30 homens e você como única mulher naqueles diretórios do interior. Como é que é para você figurar, na maioria das vezes, como única mulher no interior de um estado que é tido como um estado muito machista? Eu fico muito emocionada de ver aquelas fotografias, muitas vezes está com muito frio, muitas vezes embaixo de chuva, e você lá entre 10, 20 homens, que me dá muito orgulho, muita emoção. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse périplo seu pelo interior do estado para ampliar, implantar e ampliar o PSD. Perfeito, Alda. Não é fácil, no início de uma trajetória política, nós mulheres adquirirmos a confiança necessária para nos postarmos num ambiente que realmente é predominantemente machista, predominantemente masculino. Então, eu acredito efetivamente na participação da mulher. Eu coloco sempre como um direcionamento. Eu fui criada numa família que me ensinou a respeitar o indivíduo, independente do sexo. Me ensinou a respeitar o próximo. Então, essa força que vem da família da gente, que também demonstra que nós podemos conquistar o nosso espaço, que nós podemos construir a nossa história, sempre foi uma referência de força e estabilidade para mim, enquanto parte do contexto político, me manter lá firme, ativa, com garra e com determinação. Acredito que a gente tem muito para construir, mas tendo essa presença feminina hoje
na direção do Estado do Rio Grande do Sul, a gente demonstra que é possível. E isso que faz a diferença para mim. Eu acredito na mulher, eu acredito em mim, acredito nas minhas companheiras de partido para que a gente possa fazer essa construção política. E isso que eu falo quando eu percorro o Estado do Rio Grande do Sul. Mesmo estando num ambiente predominantemente masculino, nós estamos aqui para construir juntos o futuro do Estado do Rio Grande do Sul e do nosso país. E essa força que a mulher tem que ter, essa determinação de não se deixar influenciar pelo redor, pelo ambiente, mas sim se manter firme, com garra, com coragem e determinação para ocupar um espaço que é nosso por direito. Acho que é uma questão cultural que nós vamos ter ainda muito a trabalhar para conseguir chegar num ambiente igualitário, mas é cada uma de nós acreditar no nosso potencial. E eu acredito efetivamente, sem dúvida, sem questionamento, na força da mulher e na importância da presença da mulher na política. E por isso que quando eu chego em algum espaço para falar pelo PSD e para falar pelas mulheres, eu tenho essa vontade, essa disposição, porque eu sei que tantas outras mulheres também estão iniciando uma caminhada e precisam, dentro do partido, ter alguém para caminhar ao lado delas. Então, eu me coloco sempre à disposição de estar lá militando fortemente pela presença feminina na política. Você sabe, Letícia, que eu tenho alguns grupos de empreendedorismo, né? Eu pertenço a uma entidade e a gente promove muito o empreendedorismo feminino. E quando eu quero falar de empreendedorismo feminino na política, você é o meu exemplo. Porque o que você fez foi isso, você empreendeu e obteve todo esse sucesso que você tem. Então, isso que você carrega de mostrar para as mulheres que tudo é possível, que é só você querer e se capacitar para isso, e você chega onde você quiser, né? Então, você realmente é um exemplo, né, Alda? Pois é. Num estado que eu imagino a machista das discussões, quando o assunto é aborto, quando o assunto é violência doméstica, quando o assunto é feminicídio, eu imagino a dureza da discussão destes temas. O que você pode dizer para nós sobre essa questão de feminicídio, que é, de uma maneira geral, é no Brasil inteiro? Eu acredito que o Rio Grande do Sul não seja diferente. O que você fala de violência doméstica aí do estado do Rio Grande do Sul? Que você tenha conhecimento. Exatamente, Alda. O nosso estado, ele culturalmente é um estado com mais presença masculina historicamente. Dentro da política, nós também estamos com uma pequena participação ainda da mulher. E a violência, quando nós tratamos aqui dentro do Partido Social Democrático, quando nós temos esse espaço de fala para trazer esse debate, a gente fala sempre na violência como um todo. Porque a violência, principalmente de gênero, ela não é apenas em última instância. A violência, ela começa dentro do próprio núcleo que a mulher convive, dentro da própria família. Então, quando a gente pode trazer a pauta da violência, a gente tem que falar da violência no início, para evitar que cheguemos a uma situação de feminicídio. É muito importante que a mulher entenda que até uma voz falada de maneira errada, ela também é um tipo de violência. Alguma questão dentro do espaço de trabalho, um desrespeito, também é uma violência. Uma correção em relação à roupa que a mulher usa também é uma violência. Um pedido de silêncio também é uma violência. Então, quando a gente consegue trabalhar todas as esferas falando que essa violência começa, às vezes, muito antes da mulher se dar conta que vem sendo violentada, a gente também demonstra que
de uma maneira muito recorrente, essa violência cresce e chega em situações que são irreversíveis. Então, dentro da política, eu acho que nós temos um papel fundamental, que é expor todos os tipos de violência, falar sobre o histórico de violência que a mulher vive dentro da sociedade como um todo e também demonstrar que é possível sim tomar uma atitude para que essa violência seja limada no início da existência dela. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos um alto índice de violência contra a mulher, mas também temos projetos que vêm para contribuir com a redução dessa violência. Mas é importante, eu acredito que como mulher, cada uma de nós possamos falar desse tema. E em diversos eventos, em diversas ações do partido aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tratamos também da violência contra a mulher. Nós falamos também do feminicídio, que é uma coisa que às vezes choca as pessoas, mas que está do lado da casa dela, está dentro da família. E muitas pessoas demoram a se dar conta até que a situação não tenha mais como ser revista. Então aqui a gente pesa muito para que se tenha esse diálogo, para que se demonstrem esses dados e para que as nossas mulheres também tenham força para tomar alguma atitude caso elas passem por alguma situação de assédio, de violência doméstica, de violência no trabalho, de agressão, porque falar disso possibilita e fortalece outras mulheres a tomarem a atitude e também tomarem, às vezes, a determinação de terminar com essa violência na sua vida. Eu acho que sempre uma mulher, quando caminha do lado de outra, fortalece essa outra mulher a ter força nas suas decisões. Então, nós temos algo anterior a essa violência, que é a percepção da discriminação. A discriminação contra a mulher, seja ela nos parlamentos, em casa, na rua, ela é feita de uma forma sutil, para a mulher não perceber. E, infelizmente, muitas mulheres, até com mandatos, acabam não percebendo que estão sendo discriminadas. Então, é importante que o PSD Mulher tenha este papel de mostrar o que é discriminação. Nós enfrentamos casos gravíssimos que tiveram grande repercussão na imprensa. A vereadora de Aparecida de Goiânia, Camila Rosa, e também a vereadora Dandara, aqui próxima a São Paulo, Caçapava, em que elas foram agredidas por companheiros, por colegas vereadores dentro do parlamento. Então, a nossa companheira Dandara de Caçapava, ela ficou tão chocada com a agressão, porque o vereador, colega dela, chegou a pegar no rosto dela e sacudi-la, que ela ficou sem ação. Ela só foi se dar conta que estava sendo discriminada 2 dias depois do acontecido. Então, acho que nós temos também esse papel de alertar, como você acabou de dizer, tudo que é discriminação, mandar calar a boca, cortar o som, isso é discriminação. E por que os colegas homens fazem isso com outra mulher e não fazem com outro homem? Essa é a questão do machismo estrutural que nós precisamos combater. Por isso que a mulher tem que ser cada vez mais forte, determinada e capacitada, porque é assim que ela vai vencer isso. E quando for física, né, uma agressão mais física, como essa vereadora, que o outro foi lá sacudir, eu acho que ela devia ter força e tentar sacudir o homem também. Então, eu falo para a Alda, Letícia, eu tive uma empresa onde eu tinha homens como funcionários, eu não tinha funcionária mulher. E eles me obedeciam. Por quê? Porque eu era dona e eu punha a força. Você não faz o que eu mando, você está na rua. Entendeu? Então, quando a mulher se põe nesse lugar e usa, ela está por cima. Infelizmente, eu acho isso. O que acontece é que mulheres morrem dentro de casa, espancadas pelo marido. Quando você vai estudar a história de vida dessa mulher, ela apanhou 6, 7 anos seguidos antes da morte e não teve força para buscar ajuda. Por isso é que, Alda,
trabalho que eu faço com o empreendedorismo, a gente quer realmente libertar a mulher de que maneira? Dando a ela a possibilidade de sustento, porque a mulher se submete a isso por necessidade. Mas às porque vezes ela não tem como se manter a ela, aos filhos. Isso é uma questão. A outra questão é que ela tem medo de buscar ajuda. Esse é terrível. A mulher não sente força sequer para pedir, para buscar ajuda. E ela morre apanhando 6, 7 anos seguidos. Essa questão da dependência econômica que você colocou é dolorosa. É dolorosa. Mas é dolorosa. Dos motivos, né? Quando bem colocado, vocês comentaram da violência política, eu acredito que um dos principais índices da nossa pequena representatividade dentro da política é exatamente a violência de gênero no ambiente político, porque a mulher já vem historicamente quebrando barreiras. Mas com esses acontecimentos que nós acompanhamos, principalmente no último ano, demonstra que, mesmo nós falando sempre com representatividade, dialogando sobre a participação feminina, ela ainda é muitas vezes permitida dentro do espaço político e não se vê ações efetivas que defendam a mulher. Ações efetivas, eu digo no sentido de dar a garantia da segurança para a mulher que entra no debate político se colocar. Então, isso acontece, acredito eu, que em todos os lugares, em todos os estados acontecem situações de violência contra a mulher dentro da política. E, na minha opinião, também é uma das causas da subrepresentatividade feminina. Porque, independente da vontade, muitas vezes as mulheres têm essa insegurança, porque também dentro do ambiente familiar, elas não têm a garantia e a contribuição para se colocarem num posto que vão ter visibilidade, que vão ocupar um espaço de fala e vão simplesmente poder ter a autonomia da decisão do rumo da sua vida. Então, isso, com certeza, na minha opinião, interfere muito na participação feminina da mulher. Deixa eu colocar uma questão que você vai poder responder para nós com mais propriedade. A questão da discriminação e a dificuldade da mulher militar dentro do partido. O que eu tenho observado é o seguinte, que nas esferas superiores, na presidência nacional do partido, e na presidência regional, como é o caso que você ocupa, a gente não percebe essa discriminação. Porém, nos diretórios municipais, a questão, pelo meu conhecimento da Ivani, é triste, porque o presidente do diretório de uma cidade pequena, do diretório do PSD, estou falando do nosso partido, eles não suportam mulher brilhante. Se tem uma vereadora brilhante, que faz discurso contra o prefeito, que bate de frente, o presidente do diretório não suporta. Então ele começa a constranger. Nós já acompanhamos inúmeros casos, mesmo aqui no estado de São Paulo, e eu acompanho outros também no Brasil, de companheiras nossas com mandatos que são constrangidas. O presidente do diretório faz uma festa na cidade, convida a cidade inteira e não deixa ela saber. E ela fica vendida. Então, eu queria perguntar a você como é que você enfrenta esta questão nos diretórios dos pequenos municípios, das pequenas cidades, aí no Rio Grande do Sul. Sendo você uma grande mulher que é presidente do diretório regional. Alda, isso acontece, é recorrente. Em todos os estados, com certeza, nós temos essa dificuldade. Acredito que a mudança vem quando mulheres ocupam espaços também a nível estadual, dentro das executivas partidárias, porque aí nós conseguimos mostrar para as nossas bases que sim, a mulher tem capacidade, a mulher pode conduzir o processo, principalmente quando demonstramos que com um trabalho voltado para uma gestão política também é possível fortalecer o partido. Então, isso existe
é muito normal, é triste, mas é muito recorrente essa violência contra a mulher, principalmente em municípios que também não dão a abertura da mulher participar e construir junto com a executiva municipal. Mas nós temos que combater os problemas. Eu sempre falo que dentro do partido político sempre vão ter divergências. Com certeza, porque a política se faz com diálogo e dialogando que nós conseguimos construir as nossas ações. Então, dialogando, mostrando que é possível, nós vamos também conseguir mudar nos nossos diretórios municipais a participação da mulher. Acho que passou o tempo de não tratarmos como diretório estadual sobre a participação da mulher também no município. Eu acredito que é uma pauta que ela tem que ser buscada, ela tem que ser apresentada como determinação das executivas estaduais que as mulheres sejam respeitadas dentro do ente político. Porque por mais que eu seja hoje presidente de um diretório estadual, eu tenho convicção que nós precisamos ainda crescer nos nossos municípios como representatividade dentro das nossas executivas, assumindo mandatos. E é para isso que a gente trabalha continuamente. A participação da mulher, ela não pode ser trabalhada numa eleição. A participação da mulher, ela tem que ser trabalhada continuamente. E é por isso que eu me sinto tão feliz de estar dentro do PSD, que é um partido que me deu a autonomia de construir a participação da mulher no estado do Rio Grande do Sul. E é uma função principal dos dirigentes dos nossos diretórios estadual. O que a mulher precisa para ocupar um espaço é se sentir segura dentro do processo político. E acredito que, tendo a participação de mulheres nos estados, nós conseguimos demonstrar para a nossa base, nos nossos municípios, o quanto é importante que eles também tragam a mulher para dentro do processo político, para dentro da vida partidária, porque nós só vamos aumentar as mulheres eleitas se as mulheres vivenciarem a vida partidária, se entenderem, se conversarem sobre o que é um partido, como se faz um partido, como se constrói uma carreira política. Então, acho que nós, principalmente, precisamos levar para os nossos municípios essa informação e esse diálogo sobre a participação da mulher na política e enfrentar as violências, porque elas acontecem. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de lutar para que tenhamos cada vez mais mulheres envolvidas, mulheres participando. Eu, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, sei da importância de cada pessoa dentro do processo político, mas luto efetivamente para que tenham mais mulheres. Ganhei um reforço muito grande nesse último ano, que foi a senadora Ana Amélia Lemos, que é uma figura importantíssima, qualificada, uma mulher de garra, uma mulher que briga também pelo direito e pela oportunidade de outras mulheres. Então, eu acredito que é isso, é uma construção conjunta. Quando uma mulher tem sempre outra que consiga pegar ela, dar aquela força que está precisando, para que ela dê mais um passo, para que ela construa mais alguma coisa no seu município, no seu reduto, às vezes dentro até da sua própria casa. Por falta de empoderamento, eu acho como um todo. Eu acho que você fez um grande feito. A senadora Ana Amélia é uma conhecida nossa, uma Ivani minha, porque Ivani também foi candidata naquele pleito, é a senadora suplente, e nós ajudamos a fazer campanha com a senadora aqui no estado de São Paulo. Então, quero cumprimentá-la, quero que leve um abraço à senadora. Estamos todos torcendo muito pela vitória dela e acho que foi assim, um grande feito. Você não quer contar para a gente um pouquinho como é que você conseguiu conquistar
uma mulher da importância da senadora Ana Amélia para o nosso partido. Isso é feito seu, sabe? É sucesso do seu trabalho. Conta um pouquinho como foi essa dinâmica. A gente está curiosa. Eu falo sempre que foi ao contrário, Alda e Ivani. A senadora Ana Amélia Lemos que nos conquistou, enquanto jornalista ainda, ocupando um lugar tão importante de fala dentro da sociedade, né? Trazendo informações. Lá, quando jornalista ainda, eu acredito que todas nós, mulheres, já tínhamos esse orgulho em relação à presença da Ana Amélia Lemos, representando mulheres, falando por mulheres, assuntos tão importantes que ela, como jornalista, podia debater. Na parte da construção política, a Ana Amélia é uma referência do estado do Rio Grande do Sul e do nosso país, porque ela foi uma senadora que trouxe projetos de leis importantíssimos para a nossa realidade. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia Lemos, ela tem um carinho muito especial das mulheres do PSD e de todas as gaúchas, porque com certeza ela representa a mulher na política. Ela é um exemplo do que nós queremos ser enquanto mulheres na política. Ela ocupou um espaço que muitas mulheres querem ocupar enquanto políticas, enquanto constroem a sua trajetória. A gente sempre tem as referências, por exemplo, a Alda Marco Antônio e a nossa querida Ivani. Então, a construção da vinda da senadora Ana Amélia Lemos, ela é uma construção do Partido Social Democrático, ela é uma construção que foi conduzida junto ao Partido Nacional do PSD. A senadora Ana Amélia Lemos, ela tem uma importante participação na política brasileira e, com certeza, me honra muito conduzir o partido no estado do Rio Grande do Sul num momento tão importante. Mas eu sempre afirmo que foi a senadora Ana Amélia Lemos, a nossa querida Ana Amélia, que escolheu o PSD para dar mais um passo importante na sua trajetória política. Então, quando eu encontrá-la, eu vou abraçá-la e vou dizer, fez muito bem, que a Letícia é a melhor presidente que o PSD podia colocar no Rio Grande do Sul. Mas, no estado machista, como é o Rio Grande do Sul, você, Letícia, você, a Ana Amélia, a Rosângela, vocês desmistificaram isso, que vocês são mulheres poderosas, fortes, que estão na direção certa para construir um estado com uma representatividade feminina muito grande e forte, né? E a sua fala me dá a oportunidade de falar um pouquinho das dificuldades que nós temos para fazer carreira política, mulher, de uma maneira geral. Quando um membro masculino, um homem de uma família, anuncia que quer entrar para a política, que quer se candidatar, olha, via de regra, imediatamente a família inteira começa a ajudá-lo, já o libera das tarefas domésticas. Ao contrário, quando uma mulher diz que vai entrar na política, a primeira coisa que a gente vê da família, pelo amor de Deus, não faz isso não. Então você vai convencendo a sua família e nós orientamos, sabe, aqui no PSD Mulher, Ivani e eu, nós orientamos a mulher que pretende ser candidata, em primeiro lugar, a se reunir com a família, a convencer a família que ela tem uma vocação verdadeira e que ela quer se candidatar. Claro, a primeira reação da família é ser contra, mas então ela tem que chegar e conseguir pelo menos a neutralidade. Olha, então é o seguinte, pelo menos não falem mal de mim, porque isso acontece. Tem família que sabota a mulher que é candidata porque a família não queria. E tem outra questão que a gente anota muito, fala muito com as mulheres. Olha, veja qual é a sua atividade familiar. Você leva a criança na escola, busca ou faz a compra do mês? Fala para a família.
quando estiver na campanha, não vou poder fazer isso. E, por favor, não reclame, porque é isso que acontece. A mulher se transforma, consegue convencer a família que é candidata, mas depois, no 20º dia da campanha, o mercado não foi feito, a criança está na porta da escola, é um inferno. Então, isso também nós temos que combater dentro das famílias, porque é um dos maiores empecilhos para a mulher militar num partido político. Essa diferença. Família apoia e auxilia o membro homem, mas quando é mulher, é aquela dificuldade. A gente já ouviu várias histórias disso, né? Nossa, como? O planejamento, não é? Exatamente. A gente imagina, viu, Letícia, a gente imagina que você e a Rosângela aí, vocês duas mulheres muito fortes, vocês conseguem dominar a maioria dos diretórios aí, eu tenho certeza. Com essa sua calma, falando com muito respeito, eu tenho a impressão que você consegue dominar os presidentes de diretórios homens aí. Eu conheço só uma, a Dona Andréa é presidente de um diretório municipal, né? Mas é a única que eu sei que tem aí no Rio Grande do Sul. Mas eu peço a você, sei que você fará isso, tanto quanto possível, uma campanha para ampliar o número de mulheres presidentes de diretórios municipais. Minha maior dificuldade, a maior dificuldade que eu sinto em combater machismo e discriminação dentro do partido é nos diretórios pequenos, de cidades pequenas, onde as mulheres mais sofrem. Na nossa capital do estado, Porto Alegre, a nossa presidente é a nossa querida Cláudia Araújo. Então, aqui a gente vem construindo, sim, os espaços, ocupando aos poucos. O seu exemplo, eu vi que a Cláudia recentemente substituiu um homem. É coisa da Letícia, é a ação da Letícia. Que maravilha! E como vão as candidatas mulheres aí no estado? Vão indo bem, fazendo campanha? Aqui no estado, nós fechamos as nossas nominatas completas, as mulheres representadas dentro das nossas nominatas, temos mulheres muito fortes que vieram para o PSD, que fizeram a sua história dentro do PSD aqui no estado, mas mulheres que estão querendo sim ocupar um espaço de representatividade. Então o PSD vem forte, vem conduzindo um processo para dar a oportunidade para as mulheres de ocuparem um espaço na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Federal e no Senado. Também estamos trabalhando para que possamos ter uma mulher eleita nas eleições desse ano. Mas acho que é principal o trabalho de trabalhar o planejamento da candidatura feminina, que foi bem colocado por ti, Alda. Às vezes a mulher começa muito empolgada a candidatura, a pré-campanha, que vem da construção anterior, o lançamento da candidatura, e daqui a pouco fica sem condições reais de dar continuidade ao trabalho político, porque tem as suas atribuições do dia a dia, a sua atribuição dentro de casa, com a família e tudo mais, o trabalho também. Mas acho que o planejamento, mostrar para a mulher que é possível, se eu consigo trabalhar, conduzir o partido, ocupar esse espaço, e também tenho a minha vida, também tenho as minhas responsabilidades com a minha família, você também consegue. Então vamos lá, vamos só organizar essa trajetória que vai dar certo. E aqui eu tenho uma torcida grandiosa para que as nossas candidatas consigam chegar em outubro ocupando um espaço dentro da representatividade eletiva, para que nós tenhamos mulheres eleitas a nível estadual. É um trabalho que a gente vem fazendo, que muito me orgulha, mas principalmente quem está à frente do processo quer ver um resultado, né? Eu quero ver mulheres eleitas nessa eleição.
A verdade, nós queremos. a verdade é que nós temos muito orgulho de você, muito orgulho mesmo, e queremos que você tenha cada dia mais sucesso. Sabemos que você está fazendo um trabalho maravilhoso para o nosso partido e para as mulheres, e por isso torcemos tanto por você, Letícia Bol Vargas. Olha, eu vou repetir, a mais importante presidente de um diretório regional do PSD no Brasil. Tem o nosso respeito, a nossa admiração, querida. Muito obrigada pelo trabalho que você está fazendo e desejamos um grande sucesso, muitas mulheres eleitas e o crescimento contínuo do partido. Muito obrigada por essa tarde tão maravilhosa. Um abraço grande, Letícia. Realmente o sucesso caminha junto com você. Que ele continue assim, que você depois nos dê a relação, que eu tenho certeza que vai ser grande, de mulheres eleitas no Rio Grande do Sul. Parabéns, Letícia, pelo seu esplêndido trabalho à frente do PSD do Rio Grande do Sul. Obrigada. Alda e Ivani, muito obrigada pelo carinho, mas eu acho que é importante que vocês saibam que ter uma referência política como vocês duas e também a Adriana, frente à coordenação do PSD Nacional Mulher, nossa força de seguir em frente. Dentro da política, a gente precisa de referências e a minha força também vem de vocês. Esse trabalho que eu desenvolvo aqui é muito, muito mérito do que eu aprendi dentro do convívio da coordenação nacional do PSD Mulher. Então, saibam que eu sou uma ferramenta para que a gente consiga construir cada vez mais com determinação a participação efetiva da mulher em uma política igualitária. Mas eu queria deixar aqui o meu reconhecimento e a minha gratidão por poder caminhar ao lado de vocês. Muito obrigada por todo o carinho e por toda a força que vocês sempre me deram nessa caminhada dentro do PSD. Obrigada a nós.